Olá, boa noite, amigos. Bem-vindos ao canal Poetura. Eu já sabe, meu nome é Luís Roxo e hoje vamos ter o prazer de ter aqui um excelente poeta, um excelente e magnífico escritor, Inaldo Cavalcanti. E vamos ter com ele diretamente ao Recife. Boa noite. Isso, boa noite, prazer estar com você mais uma vez. É sempre um prazer. Caríssimo amigo, já nos encontramos algumas vezes, é sempre um grande prazer estar a falar consigo, tanto em off como em on. É um grande prazer tê-lo aqui. Vou começar aqui. Inaldo, a sua carreira como poeta e escritor abrange uma vasta gama de géneros, desde a poesia até ao romance e o conto. Como você transita entre esses diferentes formatos e o que inspira a escolher a formação específica para cada história e ideia? Eu comecei escrevendo poesia, né? Saíram 3 livros, e isso na adolescência ainda, né? Um grande tempo depois, eu fui para a prosa. Aí escrevi um romance, depois uns contos e tal, mas era tudo meio verde. Depois a coisa foi amadurecendo, foi crescendo, e eu finquei, de fato, as raízes na prosa, né? E agora trago a prosa poética, que é, que é bem mais leve, bem mais doce, né? É mais acessível, apesar das dificuldades que alguns dizem ter. Né? Mas eu busco a perfeição na beleza. Né? Para mim, a prosa ela precisa buscar a beleza. Né? E tem uma expressão de minha mãe que é o que eu procuro encontrar quando escrevo a prosa, né? Que é ela colocando o cachecol na cabeça. Essa imagem nunca sai da minha cabeça e é a beleza que eu busco. Tá? Costumo dizer isso, já disse em outras entrevistas e tal. Essa é a beleza que eu busco, essa é a perfeição que eu busco. Não sei se encontrarei algum dia, mas é o meu caminho. Isso traz toda a poética, né? Toda a beleza da lembrança, mas na própria atitude de colocação, né, desse cachecol. Isso essa é a beleza que eu busco para escrever a minha prosa, né? Especialmente os contos. Os romances já têm uma linguagem um tanto diferente, mas os contos, por ser mais curto e tal, você pode trabalhar isso com mais simplicidade e tal. Então é aí que eu busco. Essa é a beleza que eu busco em minha prosa. No seu livro de contos, de onde se pode ver o invisível, há um jogo constante entre o visível e o oculto. Você poderia nos contar mais sobre como a temática do invisível se conecta com a sua obra e como reflete a sua visão no mundo? Sim, Deus foi o invisível é mais ou menos o momento que eu tomo posse dessa busca pela beleza, né? E esse invisível está no interior. Essa também é outra busca. É bem diferente do tradicional, porque não se localiza geograficamente, no geral não, né? Isso pode ser vivido em qualquer situação, porque está dentro do indivíduo. Essa é a busca, né? Essa é a maneira de expressão trazendo para dentro, ao invés de expor. E que, ao mesmo tempo, vai expondo as histórias, né? Mas essa invisibilidade que eu coloco, que, ao mesmo tempo, abre e as pessoas se enxergam, encontram situações diferentes e tal. A partir disso aí, né? Como, por exemplo, eu acho que de onde se pode ver o invisível, tem um conto chamado Encontro com João Cabral. E em em determinado momento, uma pessoa que leu o livro foi falar comigo e disse, pasmada, assim, como é que eu tinha feito aquilo, porque aquela era a história dela. Ela estava com a depressão e tal, e seguiu exatamente aquele mesmo caminho e sentou justamente ao lado da estátua de João Cabral. De sorte que é essa busca pelo oculto, pelo invisível, que a gente traz à tona com a beleza da poesia. Acho isso bem mais enriquecedor, né? Bem mais interessante, trazendo isso aí. Então, é essa força que faz com que eu trabalhe a prosa.
Você é um autor que publica tanto em formato impresso quanto em e-books. Como você enxerga a evolução do mercado literário e digital e como isso influenciou a sua forma como você escreve e distribui as suas obras? O e-book foi mais uma maneira que eu encontrei, sem precisar pagar, né, de fazer divulgação. E sim, várias pessoas já compraram e tal, mas a intenção é a propaganda, é a visibilidade, é mostrar o seu trabalho para um público bem maior, bem mais extenso, né? É por isso, o livro físico, de fato, é o que, pelo menos eu gosto de ler, né? Isso me atrai. Então, o eletrônico é mais uma ferramenta de divulgação, mais do que qualquer outra coisa. O físico, Uhum. sim, esse tem que estar em minhas mãos, e é assim que eu passo a minha prosa, que ela esteja na mão das pessoas, de uma forma ou de outra. Se comprarem um e-book, se lerem e-book, para mim, maravilha. Mas a intenção é a divulgação. Hinaldo, já agora aqui uma curiosidade. O Hinaldo escreve como? Escreve à mão com uma caneta, papel, escreve numa máquina de escrever, escreve no computador. Onde é que escreve? Como é que faz? Já agora? Eu escrevo sempre à mão, sempre no papel. Ah. Tem alguns cadernos de rascunho aqui. Ontem peguei 2, né? Escrevo sempre à mão, sempre à mão. Rasgo várias vezes e tal, mas sempre à mão. Só depois de mais ou menos pronto, eu levo para o computador. E mesmo depois de levar para o computador, eu preciso imprimir para corrigir à mão e acrescentar e concluir e tal. Mas eu faço isso sempre à mão. Tem uma coleção de canetas Bics aqui, né? Eu Mas gosto de escrever com elas. esses cadernos originais não os deita fora, guarda-os. Rapaz, o pior é que não. À medida que eu vou escrevendo, Epá, não botando faça no computador e isso! vou rasgando. Não, não faça Já me, isso! Não, não já pode me ser! disseram. Pois Já me não! disseram isso, rapaz. Mas até hoje eu não consegui guardar. Eu só pego quando está perfeito. Quando está perfeito é quando eu concluí. E aí eu não posso mais mexer. Mas esse momento já vai estar no computador. Aí eu salvo de diversas maneiras e tal, mas nunca já me disseram isso que você falou agora, mas eu nunca guardei. Ah, o seu romance O Colecionador de Cavalos possui um título bastante integrante. Qual a simbologia dos cavalos no trama e como eles se conectam ao desenvolvimento emocional do protagonista? Rapaz, aí puxa totalmente. Os cavalos são quem abrem o caminho, né? Que é um senhor já desencantado da vida, desesperançado, né? E só que ele tem um cavalo sobre o centro da sala e ele olhou para o cavalo e viu que era imponente, bonito, aí começou a colecionar cavalos. E aí tem uma história de uma criança que também chega, filho da menina que trabalhava para ele, mas um homem absolutamente sisudo que andava arrastando as sandálias e a partir da coleção de cavalos ele mudou. E a partir daí ele mudou completamente a sua vida. Então o cavalo é protagonista de fato, né? É quem puxa o enredo com o apoio da criança que chega depois, que é algo bem interessante. Mas os cavalos são protagonistas dessa história. Os cavalos de coleção, de barro, de ferro, de vidro, etc., né, que ele passa a colecionar. Especialmente no começo, a partir de um que ele tinha de ferro, mas aí a criança chega, aí ele começa a buscar mais maneiras, mais formas de cavalo, mais tiro. É uma história muito bonita, né? A vida do senhor se transforma a partir dessa coleção de cavalos e da chegada da criança. Então, o que era cinza fica colorido, há o resplendor e ele passa a querer viver mais. É uma história muito interessante essa desse livro. Eu estou aqui a passar um bocado as suas obras para as pessoas lá em casa poderem conhecer melhor o Hinaldo, tanto na prosa como na poesia. Eu passava aqui em Guardados e outras obras, você lida com a memória e o esquecimento. Como esses temas impactam a sua escrita e como eles refletem sua percepção sobre a condição humana? Sim,
Escrever é essencial para mim, não sei viver sem fazer isso, né? É uma dominação total. O Guardados é uma maneira de mostrar que a poesia é um livro de poesia, né? De mostrar aquele que está meio que tirado da gaveta, isso, mostrar o que está guardado, expor o seu interior na poesia, né? A poesia é algo que eu gosto imensamente, apesar de escrever pouco hoje. Estou mais na prosa, até porque a prosa trouxe a linguagem poética também, não é? Isso é um facilitador. Por si só, a poesia já traz uma grande liberdade para o escritor, naturalmente. A não ser que o indivíduo seja preso a algumas convenções e tal, mas a poesia tem essa libertação. E o Guardado traz um pouco isso, situações de pessoas que estavam envolvidas naquele contexto e que eu traduzi na poesia. Que a poesia é uma tradução da vida, né, de situações, de momentos, né, de relacionamentos, enfim. Ela é já uma tradução. E ela traduz isso. Né? O Guardado é um livro bem interessante. Acredito que tenha sido o meu último livro de poesia publicado em papel. Uhum. Né? Mas é marcante. Eu gosto imensamente dele. E agora vamos aqui à sua obra, Uma Ponte entre os Tempos, lançada recentemente, apresenta algum novo direcionamento em termos de estilo ou temas? O que os leitores podem esperar deste novo trabalho? Este novo trabalho que está aí por todo lado do Brasil e do mundo. Está Parabéns. circulando. Muito Fantástico. obrigado. Está circulando bem por aí. É um livro muitíssimo interessante. Eu gosto muito do que faço, né? Isso já é claro. Se não gostasse, não publicaria, né? Até porque antes disso eu sou um leitor, né? E era um leitor quanto mais e tal. Hoje estou ritmando isso, até porque a escrita ela também tem um certo ciúme. Então você tem que dosar essas coisas, tem que ter um equilíbrio entre a leitura e a escrita, né? Mas Uma Ponte entre os Tempos é um marco de fato. São 20 contos, todos de temáticas diferentes, com muita liberdade, como eu prezo. Né? Para mim, a narração, os personagens, eles precisam ser livres, eles precisam conduzir a história. Não sou eu que conduzo, são eles. Eu dou total liberdade, absoluta liberdade. E a circulação da veia do escritor, muito natural, isso, né? Mas não há defesa de teses, aí deixa de ser ficcional, não é? Não há bandeiras, não levanto bandeiras, não tenho intenção de pregar lições a ninguém. A intenção é trazer o belo, mostrar o belo, que as pessoas entendam e absorvam isso. E eu acho que está acontecendo. Pelo menos eu recebi alguns comentários muitíssimo bons, né, em relação a ele. Inaldo, a mostra e a capa? Tem o livro à mão? Sim. Mais para cima. Consegui encontrar Tá bom. aqui. Uma Ponte entre os Rios, o último livro, deixa estar, o último livro de Inaldo Cavalcanti, um livro que está aí a explodir em todo lado. Esteve recentemente, aqui há uns dias atrás, veio segunda-feira de que feira do livro? Na segunda-feira? Sim, Em que sítio? foi a Bienal de São Paulo. O lançamento dele foi lá São na Paulo. sexta-feira. Foi em São Paulo. O lançamento foi na sexta-feira, dia 13, né? Lá Ah. com a Folheando. Um momento bem interessante, encontrar diversos colegas da editora e outros foram comparecer lá, me dar a honra da presença. Foi tudo muito interessante. Sabe? Ele está cada dia mais exposto, cada dia gente mais lendo, né? E enquanto eu posso, eu pego fotos e tal. Alguns não, muitos não mandam, aliás, mas as que mandam eu propago, coloco nas redes sociais e tal. A intenção é que Uma Ponte entre os Tempos traga belas paisagens para as pessoas. Como eu disse, são 20 contos, né? Abrindo com Uma Ponte entre os Tempos, que é um dos poucos trabalhos meus que tem localização geográfica, né? É um dos poucos mesmo, que se passa aqui em Recife, no bairro do Recife Antigo, e termina com o Requiem, que é um conto profundamente triste, porém profundamente belo. Né? É um senhor, ancião, cuidando de um filho com câncer. Aí você tira as dificuldades, né?
Então, é essa relação desse momento dele com o filho que é narrado no conto, né? E a partir de uma peça de Fauré, o Requiem de Fauré, né, que ele foi escrito. Então, a música também está dentro dessa história. E termina o filho saindo para o cemitério e ele deitado ouvindo o Requiem. Uma história belíssima, né? Acho que é uma plástica incrível. Bem, nada melhor, Inaldo, que as pessoas pedirem um livro, comprarem um livro, e se as pessoas lá em casa quiserem comprar o livro, como é que podem fazer? Pois é. O livro físico. Isso. Ele está no Amazon, a editora já colocou no Amazon. Também tem o site da editora. Tem algumas livrarias no Brasil que já compraram. Qual é a editora? É Folheando. Folheando a editora, que é de um rapaz do Pará, Douglas Oliveira. Gente boa, sinal, bem acessível, faz um trabalho muito bom, a qualidade técnica é muito boa. E ele faz uma divulgação boa também, né? Aí, e ele tá nessa circulação por aí, mas tá na Martins Fontes, em São Paulo, e outras livrarias que depois ele vai passar para mim. Mas, com toda certeza, além da Martins Fontes, ele está no Amazon, né, quiser comprar na internet, no Amazon, ou na própria editora, ou com a própria editora. Eles fazem essa distribuição. Inaldo, você tem uma relação longa com a cidade do Recife, onde reside, se não me engano, desde 1987, acho eu. Isso. Como a cultura pernambucana e recifense influenciam a sua escrita e a sua abordagem literária? Rapaz, eu costumo dizer que meus pés estão fincados na terra, né? Lá no interior onde eu nasci. Nasci na Cidade da Pedra, cidadezinha pequena, mas nasci no sítio mesmo, minha pequena fazenda que meu pai tinha. E depois fomos morar num povoadozinho que ainda hoje está lá. Cresceu um pouquinho, mas continua pequeno. Só que a minha raiz está ali. A abordagem simples que o texto traz vem desse momento. Não fui impregnado por essas culturas citadinas e tal. No começo até era, depois eu me livrei disso e creio que, para mim, né, a liberdade que eu trago lá do campo, isso é que me alimenta. Eu não tenho me alimentado dessa cultura atual, da cidade grande e tal, não tenho, apesar de morar aqui, mas minha veia circula e corre desde lá, a Cidade da Pedra, especialmente a zona rural da Pedra, onde nasci e até os 15 anos. Estou a ver aí um bocado atrás de si o seu mundo, não é? O seu pequeno mundo, ou o seu grande mundo. Diga-me uma coisa, a que horas é que escreve todo dia? Gosta mais de escrever de manhã, à noite, à tarde? Como é que gera o tempo? Como é que gera o seu tempo e a sua escrita? Eu preciso fazê-lo de manhã. Eu preciso mais disso. À noite é mais para correções, levar para o computador. E também, às vezes, eu adianto o trabalho, né, quando estou em casa à noite. Mas eu preciso de manhã. A preferência e a precisão é que isso seja feito pela manhã. Apesar de, ultimamente, isso não está sendo muito forte, não estou obedecendo muito essa rotina, né? Mas a grande maioria das coisas que eu fiz, eu escrevi especialmente na parte de manhã, menos à tarde e menos ainda à noite. À noite é mais por desfecho, né? Para digitação e essas coisas. Muitos dos seus contos parecem abordar o tempo de forma quase filosófica. Você poderia comentar como o tempo, tanto cronológico quanto emocional, se tornou uma linha narrativa em sua obra? Sei que eu estou a falar a verdade. Atenção, sim. posso não estar a falar a verdade. Você mente-me. Tem
o tempo emocional que o escritor, se ele não tiver o emocional, isso, né, fica meio com pouca expressão, não fica tão vivo quanto deveria. Então, essa questão emocional do tempo é importante. Porém, eu não tenho muitas amarras, não. Eu sou um escritor absolutamente livre, apesar ou talvez não apesar, mesmo sendo essencial a escrita para mim, mas sou de uma liberdade absoluta. Então, isso pode estar em qualquer tempo, em qualquer situação, né? Esse escrito pode ser de séculos. Então, assim, não tem muito, não trabalho muito de fato com a questão atual, o emocional vai, o tempo emocional é importante, mas eu sou desapegado de toda essa coisa que circula, né? O meu trabalho é com o interior, com a busca dessa beleza, em tentar mostrar a posição do cachecol da minha mãe na cabeça. É mais ou menos isso que eu faço. Esse é o tempo da minha escrita. Essa frase foi bonita. Esse é o tempo da minha escrita. Sendo membro da Academia Recifense de Letras, como você enxerga o papel das academias literárias na preservação e promoção da literatura brasileira contemporânea? Eu acho interessante. Eu relutei em entrar, diga-se de passagem, né? Apesar de ser escritor, era um ambiente que eu particularmente não gostava muito, né? Por ter muito pavão, né? Muito pavão sem pena bonita para mostrar e tal, e de muita gente com certa arrogância. Mas é importante, sim, o papel das academias, né? Essa é a propagação. Ali são escritores, especialmente as academias de letra, né? São escritores que estão trabalhando a divulgação dos seus pares e a literatura em geral. A Academia Recifense de Letras tem muito isso. Eu aprendi muito depois que entrei, né? Porque eu tomei conhecimento de muita gente boa que eu não conhecia antes, né? Nem os seus trabalhos, alguns sim, mas da maioria não. E eu estou entrando em contato com esses trabalhos agora. Então isso vai se abrindo um leque, né? E esse leque vai mostrando, vai fazendo crescer a literatura para as outras pessoas através desses exemplos. Acho importante o papel das academias. E numa antepenúltima, entre aspas, pergunta, o que você gostaria de dizer para os jovens poetas e escritores que estão começando as suas jornadas literárias no cenário atual, né? Que é um cenário, acho eu, bastante terrível, especialmente com as mudanças trazidas pelas plataformas digitais, tecnológicas e outras coisas que tais, pronto, terminei tais. Também acho. É preciso ler, né? É preciso ler e é preciso buscar sempre, não achar que já está concluído, que já está muito bom. Não, é preciso ser muito crítico com o seu próprio trabalho. Então, fazer, rasgar e, enfim, dar sequência até chegar a algum ponto que o equilíbrio traga essa beleza buscada, né? Porque se a arte não quer beleza, não mostra beleza, ela perde um pouco o seu sentido. É preciso estudar, é preciso buscar, é preciso trabalhar. Tem uma frase minha, aliás, de um texto que eu aprendi na academia, que diz que as mãos que labutam, lapidam. Então é isso, é trabalhar para que o trabalho fique melhor, né? E nunca achar que ele está perfeito, que ele está muito bom. É ir sempre atrás desse crescimento, dessa mudança, né? De criar uma voz. O escritor que não tem uma voz, ele está solto, ele não está enraizado. Precisa encontrar a sua voz. E isso exige muito trabalho. É preciso trabalhar. As coisas não vêm fáceis, como essa literatura da moda mostra, né? Então tem um monstro aqui, sabe? Não, tem um trabalho esotérico aqui. Não é fácil assim. Dá um estalo e tudo resolve, tudo está pronto. Não é assim. Precisa trabalhar até chegar no ponto certo. Bem, Reinaldo, se não se importar do seu novo livro, íamos terminar. Você escolher aí um pequenino texto e poder-nos dizer um bocado, ler um bocado o texto? Sim, do seu novo livro? Eu até havia pensado nisso antes de começar. Eu havia pensado nisso.
Mas nós não combinámos nada disto. Pois não, é, não combinamos. Não combinamos, mas eu já havia pensado, sim. Eu vou ler uma ponte trecho, entre os tempos. Eu vou ler um trecho do conto Requiem. Né? Eu vou ler um trecho um pouco do começo e um pouco do final para ver essas mudanças que aconteceram. Né? Então eu lerei um parágrafo no começo e lerei depois o final, ok? Certo. Ele comandou lancinante, o câncer corroendo tudo por dentro, sem nem mais lágrimas a derramar, me disse: Pai, livre-me de tanto sofrimento. Seus olhos cerrados por falta de forças mesmo, as mãos vazias de carne e cheias de preces sobre o estômago, como a manter os órgãos no lugar. Entre lágrimas, dor dele perfurando meu ser, faca amolada a cortar as veias do meu coração. Filho, demorei-me a encontrar forças aonde não seria mais possível, e não encontrei. As palavras se misturavam dentro de mim em alvoroço de perdição, a tortuosidade embrulhando-as em desvirtuamento. Não sabiam de utilidade, como eu a ter meu filho em desespero de morte. Enquanto em mim cingia-se a inutilidade, nada podia ante seu estado de definhamento. De posse de uma força que se grudou a mim quando o não poder se esmerava em completude, disse a ele: Filho, tanto já pedi a Deus, mas ele não me ouve. Abandonei-me de joelhos diante de sua cama, muito mais lágrimas que fé, infinitamente mais dor que oração, um desmanche de súplica. Não bastavam minhas palavras, agora todo eu em doação a pedir. Meus soluços quase a urrar, em berro silencioso que crescia dolorido, querendo sugar a dele para mim. Uma desejosa transfusão. Meu corpo querendo sua dor, quase ordenando Deus com minha inexistência, com minha inexistente força surda. Agora eu vou ler o trecho do final. Ergui-me em... Tem uma parte que fala estava no sofrimento, mas veio um riso ao rosto dele. Então, como o riso quando se esperava o pranto. Riso tão suave como não se é possível ser. Esse riso fez pouso em meu coração no exato momento em que fechei as mãos. E como guardando um estimável tesouro, as levei ao peito e, abrindo-as, ali guardei. Ergui-me em sofreguidão de corpo e suavidade de espírito. Em seu quarto, deitado na cerâmica esverdeada, chorei até ficar totalmente vazio da dor, como ele ficara. Esqueci-me assim, enquanto seu corpo esquecido jazia sepulto, vazio de alma, que não doía mais. E ele e eu, roupa de luto no espírito, arrumei seu quarto, peça por peça, ideia por ideia, sonho por sonho, engavetando o que poderia ser guardado, o que não cabia em minha cabeça. Cansado, despido de som, lembrei-me da última música que coube no seu desejo. Requiem, Furri. E ouvi mais que esparramado no chão, quase uma raiz. Foi como uma raiz, silêncio de entranha, confundindo-me com a cerâmica, quase sugando-me, que disse entre lágrimas, alma se derramar. Filho. Uma ponte entre os tempos, a última obra literária de Hinaldo Cavalcanti, meu querido amigo, escritor, poeta, e posso dizer amigo mesmo. Sim. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Esta casa é sempre sua, já sabe isso. Muito obrigado por estar aqui no canal Poetura. E deixo-lhe a última palavra. O prazer é todo meu estar com você, né? Um homem das artes, né? Que tem uma amplitude absurda em diversas expressões da arte. Então, conversar com você é prazeroso. E as pessoas procurem uma ponte entre os tempos. Elas irão se debruçar sobre essa ponte e verão belíssimas paisagens no caminho. A leitura do último trecho do conto Requiem é uma lembrança para isso, né? Obrigado, amigos,
Obrigado, amigos, por estarem a assistir aqui ao nosso canal com o Hinaldo Cavalcanti. Eu, já sabe, eu volto amanhã e amanhã vou até Portugal ter com uma poetisa, Patrícia Vicente. Boa noite a todos, obrigado, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.